Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Glória, glória a Deus. Abençoa, Jesus. E vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. E o versículo 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E vamos ler o versículo 45. Amém, irmãos? Vamos ler. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, irmãos? Hoje, culto de jovens, com muita coragem, o livro me convidou para estarmos trazendo a palavra do Senhor. E é uma alegria para mim, uma honra. Quero agradecer o convite dele, agradecer aos irmãos pela oportunidade. Queremos que Deus, com a sua bondade, com o seu poder, com a sua graça e com o seu Espírito Santo, falará conosco essa noite, porque Ele não reúne o seu povo em vão. Todas as vezes que Ele nos reúne, Ele tem algo para nos entregar. E a palavra do Senhor diz que a sua palavra não volta vazia, sem antes ela ter cumprido o propósito pelo qual ela foi designada. Nós com certeza hoje ouviremos a voz do Senhor falar aos nossos corações, porque Ele está presente neste lugar. Nós podemos sentir a sua presença, nós sabemos que Ele está aqui. O culto não é a nós, o culto não é para o departamento, o culto é para Ele. Nós devemos se prestar um culto a Ele. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então, que Ele seja adorado nessa noite. Irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido de toda a igreja, desde as crianças até os mais velhos. Se você falar esse texto e essa história, todos vão saber de cor, porque é uma história muito bonita, muito impactante, e é uma história muito falada, muito pregada. As crianças fazem peças, eles têm teatros, então é uma palavra muito conhecida. Mas existem alguns detalhes nessa passagem que nos leva a de fato entender que a mão de Deus é poderosa para realizar aquilo que Ele tem para fazer. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um livro histórico, são livros históricos da Bíblia, e não é de se impressionar que muitas histórias impressionantes se contêm nesse livro. Quando você começa a ler o livro de 1 Samuel, ele tem a história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher que tinha muitos valores, mas para a época ela faltava algo que ela desejava muito. Ana queria ter filhos, porém o Senhor tinha cerrado a sua madre, ela era estéril. E milagrosamente nós conhecemos a história. O Senhor ouviu o clamor de uma mulher desesperada, que dobrou os seus joelhos e derramou a sua alma perante o Senhor. Talvez o tema do livro, se nós formos olhar, nós vamos perceber que derramar a alma perante o Senhor significa quebrantar-se diante da sua presença. Quando nós olhamos para as histórias contidas nos livros de 1 Samuel, nós vamos entender que de fato, quando o homem se posiciona diante de Deus, quando o homem confia em Deus, quando o homem coloca a sua confiança não nele, mas no Senhor, quando o homem tem a sua força baseada não no seu braço, mas no Senhor, ele pode realizar coisas impressionantes. E é isso que nós vemos ao decorrer do livro de todo o 1 Samuel. E a história de Ana é uma história marcante. O Senhor abre a madre dessa mulher milagrosamente, dá a ela um jovem homem chamado Samuel.
E Samuel é escolhido pelo Senhor antes dele nascer. Ele nem tinha condição de nascer, e o Senhor concedeu o nascimento de Samuel. Mas é impressionante, porque a Bíblia é feita de paradoxos, a Bíblia é feita de coisas impressionantes, e a Bíblia é feita de coisas inexplicáveis. E dos pontos é que, como que Deus escolhe para 3 ofícios uma mulher para gerar esse filho, essa pessoa que será escolhida, e essa mulher tem condições de gerar filho. Isso só pode ser uma obra e um ato feito por um Deus que é poderoso, que é onipotente, que pode realizar, que pode fazer. E a palavra do Senhor diz que esse homem é escolhido, e em um momento da história é levantado um homem chamado Saul como rei. O Senhor escolhe Saul, o povo pede um rei. Agora Saul é escolhido, ele é destacado. A Bíblia vai dizer que ele se destacava pela sua estatura, ele era o mais alto lá, ele se destacava do ombro para cima, se via entre meio de uma multidão. O tempo se passa, o Senhor rejeita Saul pela sua desobediência, e um dia ele fala para Samuel: vá até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Eu já rejeitei Saul, eu tenho na casa de Jessé um dos seus filhos, que será o próximo rei de Israel. Tenho escolhido. E Jessé vai à casa, e Samuel vai à casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele chama todos os filhos, ele chama a família, e é apresentado o mais velho, Eliabe. E quando ele vê Eliabe, pela sua estatura, por como é esse homem, ele era guerreiro, ele diz: com certeza esse é o novo rei de Israel. E o Senhor diz a ele: não, Samuel, eu não atento para a aparência, não é esse. Passou todos os filhos de Jessé, nenhum foi. E Samuel pergunta: acabou os filhos, acabou os jovens? E Jessé diz: não tenho mais novo, caçula, está lá no campo apacentando ovelhas. E Samuel diz: olha, nós não sentaremos à mesa até que esse filho venha para se achegar a nós e ver o que o Senhor tem. Quando Davi está chegando, o Senhor diz a Samuel: pode pegar o chifre, derramar o azeite sobre esse menino, sobre esse jovem, porque esse é o homem que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. A palavra do Senhor diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi de uma forma tão grande, que a partir daquele momento ele não foi mais o mesmo. Mas é uma história muito interessante no grupo de jovens para nós falarmos. Algumas coisas aconteciam na vida de Davi que ninguém via, que ninguém sabia, que Jessé não sabia, seus irmãos não sabiam, mas de fato algumas coisas aconteciam. Davi era pastor de ovelhas, ele vivia no campo, o tempo todo no campo. Mas a história vai nos dizer, e a Bíblia aqui está nos narrando essa história no capítulo 17, que o exército de Israel e o exército filisteu se alinharam em uma batalha. Eles estavam pelejando já há alguns dias, estavam acabados cada um em um monte, no meio de um vale, e eles estavam em uma guerra. E por 40 dias sai um homem filisteu de quase 3 metros de altura, e ele afronta o povo de Israel com uma palavra, dizendo: exército israelita, não precisa todos lutarem, mande um homem para lutar comigo, só um homem, uma peleja e uma luta sozinho. Se eu vencer, vocês me servirão como filisteu, mas se eu perder, nós serviremos a vocês. A palavra do Senhor diz que por 40 dias seguidos ninguém teve coragem de afrontar esse homem, porque ele era um gigante, ele era um homem fora da noção israelita e da condição de se enfrentar o povo israelita. E o povo foge, atemorizado, com medo daquele gigante, o gigante armado. Ele era preparado, a sua armadura pesava mais de 60 quilos, ele tinha um capacete de bronze, tinha um escudeiro na sua frente, e todos os dias ele afrontava. Mas um certo dia, Jessé diz a Davi: Davi, vai até o campo de batalha, leve alimentos para os seus irmãos e traga-me notícias. Quero saber como eles estão,
se eles estão bem, o que está acontecendo com eles. E Davi vai, se prepara, chega no acampamento. E exatamente no momento que ele chega no acampamento, o gigante Golias, esse homem, sai para afrontar o exército israelita. Quando ele chega diante disso, Davi ouve a sua afronta. E ele diz: não tem nenhum homem para lutar comigo, tem ninguém que venha pelejar comigo. E quando Davi escuta isso, ele pergunta: olha, quem é esse homem que está afrontando o exército de Deus vivo? Não tem ninguém para lutar com ele. E eles estão contando essa história. Seu irmão chega até ele e repreende. Ele diz: Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Volte lá para o campo, volte lá para as suas ovelhas. Mas ele insiste em dizer, ele diz: olha, esse homem está afrontando o exército de Israel por dias que ele está afrontando o exército israelita. E não tem ninguém, porque todos correm, todos têm medo desse homem. Mas há uma recompensa para aquele que decidir pelejar por esse homem. E Davi se interessa por aquilo, se apresenta e diz: quem é esse circunciso, esse filisteu, para afrontar o exército do povo de Deus, o exército de Deus vivo? Alguns pontos tem nessa história. O primeiro: dependa de Deus. Davi tinha uma característica que vai ser revelada quando ele se apresenta a Saul. Quando ele se apresenta a Saul, Saul quer vestir ele com as suas armaduras, porque Davi tinha um ponto muito interessante: ele era corajoso, ele tinha coragem, ele de fato tinha coragem, mas a coragem de Davi não estava baseada naquilo que ele tinha humanamente falando, porque ele nem tinha estatura para lutar com esse homem, ele nem tinha um preparo de guerra, porque ele era um pastor de ovelhas. A Bíblia diz que esse Davi era valente, era corajoso, mas ele não tinha condições de vencer aquele gigante. Ele era um homem preparado, ele estava armado, muito bem preparado, e ele era acostumado a entrar em afrontas e batalhas. Então seria quase que impossível. Davi era uma presa muito fácil, mas Davi tinha dentro de si, primeiro, coragem. Deus está olhando para nós, olhando para os jovens, olhando para a sua igreja, e Ele espera que nós se disponhamos, tenhamos coragem de se apresentar a Ele e se colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu estou aqui e estou pronto para fazer, pronto para realizar, pronto para servir com a sua obra, pronto para atuar, pronto para fazer. O Senhor espera de nós coragem. De fato, Deus não espera que sejamos perfeitos, até porque nós não conseguimos ser, porque a nossa natureza é caída. Mas Deus espera de nós a nossa coragem em se prontificar, em se posicionar. Segundo ponto: Davi confiava em Deus. Deus era a confiança de Davi. Davi conhecia o Senhor. O ponto é, irmãos, quando você conhece a Deus, algumas coisas mudam na sua vida. Conhecer a Deus não é só vir para a igreja. Conhecer a Deus não é apenas dizer que é um cristão. Conhecer a Deus não é apenas participar dos departamentos. Conhecer a Deus não é apenas fazer parte da banda. Conhecer a Deus é de fato saber que Ele é poderoso, que Ele de fato é grande, e Ele tem o domínio nas suas mãos, das nossas vidas, o tempo todo. Mas os gigantes podem aparecer nas nossas vidas, e de fato nós vamos enfrentar alguns gigantes que são difíceis de ser vencidos, como é o caso de Golias. Não é de se estranhar que todos corriam, porque qualquer um de nós diante dessa situação correria. É um homem que não tem condição de vencer. E às vezes nas nossas vidas nós estamos enfrentando alguns gigantes que são difíceis de vencer, gigantes difíceis de vencer. E entre os jovens pode ser que alguns desafios e alguns gigantes surgirão na sua vida. Então talvez a mensagem dessa noite, um ponto muito importante é: dependa de Deus. Em quem você confia? Em quem você tem depositado a sua confiança? Quem tem sido o Senhor da sua vida? De quem você tem dependido? Porque um dos pontos que nós
nós vemos quando Davi se apresenta a Saul, e ele chega até Saul e diz: olha, eu irei e lutarei contra esse filisteu. Saul olha para ele, admira a sua coragem, quer até preparar com a sua armadura, mas uma palavra é dita por Davi, quando Saul diz: olha, esse homem, você não tem condição de vencer, você é apenas um menino, um jovem, um rapaz. Esse gigante, esse homem vai destruir você. E ele diz: não, rei, eu apacento as ovelhas do meu pai, e quando o urso ou o leão vem até elas para querer tragar, eu pego eles, pego o leão pela barba, pela sua juba, e o despedaço, e faço a mesma coisa com o urso. O mesmo Deus que me livrou e que me livra do urso e do leão é o mesmo Deus que é capaz de me livrar desse filisteu, e ele com certeza me livrará. Aonde está a tua confiança essa noite, nesses dias? Como está a tua confiança? Às vezes, irmãos, nós confiamos em nós, e às vezes nós entramos num problema de estar com o nosso ego tão grande e acharmos que nós temos de fato o total domínio e controle das nossas vidas. E quando isso acontece, nós temos um problema, porque Deus é quem rege os nossos dias, Deus é quem rege os nossos corações, Deus é quem rege a nossa caminhada, Deus é quem rege a nossa vida, porque Ele está com as suas mãos estendidas e a mão dele de fato está na história. E todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. Davi é improvável de vencer aquele gigante, mas tem algo dentro de Davi. Então alguns pontos são levantados nesse texto e nós podemos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, vencedores têm coragem. Coragem não é ter medo. Coragem é enfrentar os desafios que nos são propostos dia a dia. Davi poderia voltar para sua casa, Davi poderia saber notícias dos irmãos e voltar para o seu pai simplesmente e dizer: olha, eles estão bem, eles estão lá, tem uma afronta, mas eles estão lá, estão batalhando, estão guerreando. Mas não, ele decidiu tomar uma posição. Segundo ponto, vencedores e corajosos, e aqueles que enfrentam os seus gigantes, têm uma vida com Deus que de fato ninguém sabe, mas ele tem uma vida com Deus. Algumas coisas aconteciam que eram impressionantes na vida de Davi e ninguém sabia. Ninguém sabia que ele tinha matado o leão, ninguém sabia que ele tinha matado o urso, ninguém sabia que Davi tinha essa coragem, ninguém sabia que Davi era esse guerreiro, que ele era valente dessa forma. Mas quando ele se apresenta, quando ele mostra a sua coragem, quando ele diz isso, Saul quer preparar com a sua armadura, porque ele diz: olha, esse homem está preparado, esse homem está armado, ele vai destruir você. Há uma possibilidade dessa armadura de fato te proteger. Mas Davi prontamente tenta caminhar com aquela armadura, com aquele capacete, com a espada do rei, e ele não tem condições de caminhar. E ele diz: olha, eu não tenho como caminhar, não consigo caminhar com isso, não estou acostumado com isso, é muito pesado. E a palavra do Senhor diz que Davi vai até a beira do riacho, pega 5 pedras, coloca lá no seu depósito, prepara as suas armas, que eram pedras, e vai para a batalha, e vai para a linha de frente. E quando ele chega diante do gigante, Golias olha para ele e diz: olha, eu pedi um homem para lutar comigo, mas vocês me mandam um menino, me mandam um rapaz, me mandam um menino, uma criança. Ele diz: olha, eu não tenho condições. E Davi diz uma palavra que mostra exatamente onde está a sua confiança. Ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Você vem contra mim com armas humanas, armas que são feitas por vocês. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vamos, a palavra
palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ter fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Algumas coisas nós não recebemos porque nós não pedimos, Tiago escreveu. E quando pedimos, nós não sabemos pedir. Porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções. E Ele sabe a nossa fé. E o fato é que na maioria das vezes, nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Davi não tinha isso, Davi estava confiando. Davi sabia da sua vitória porque ele não confiava em si próprio, na força do seu braço, na potência das suas pernas, até porque olhando para a estatura do gigante, olhando para as condições que ele tem, para a armadura e tudo que ele está preparado para aquela batalha, Davi não tem condições. Mas ele diz: olha, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todos saberão que há Deus em Israel. Ei, jovem, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Confie no Senhor. Como está a sua vida e a sua confiança? Às vezes, irmãos, nós estamos confiando em nós mesmos, e nós podemos cair no problema de achar que as coisas só acontecem porque eu estou aqui. Quando nós falamos de departamentos, falamos de igreja, e falamos de um culto, de um trabalho como esse, nós podemos cair no problema da soberba. E Davi derruba isso quando ele coloca o Senhor como escudo. O escudo de Davi não era alguém, não era um escudo feito por homens. A arma e o escudo de Davi era o próprio Senhor, porque ele diz: o Senhor dos Exércitos, Ele te entregará nas minhas mãos. Às vezes, nós na igreja e em departamentos, e aquilo que nós prontamente se colocamos para fazer, nós achamos que de repente eu posso pensar que sem mim não vai acontecer, e a soberba toma conta do meu coração de tal maneira que eu começo a ser soberbo, arrogante, porque eu acho que só eu que sei fazer. E por vezes, irmão, nós caímos em situações de igreja, de departamentos, de criticar o trabalho dos outros. Quantas vezes que nós fizemos isso? Criticar o irmão que cantou, o irmão que está tocando o instrumento, a irmã que está fazendo, o irmão que está liderando, o irmão que está regendo. E Davi vai derrubar isso, porque todas as vezes que ele se aproxima, ele não diz que ele tem condições, mas ele fala que o Senhor tem poder para entregar as suas mãos. A igreja do Senhor precisa acordar e precisa entender que nós, na verdade, não somos nada. Que quem move a igreja chama-se Espírito Santo, é Ele que move os corações. Que a palavra do Senhor, quando é ministrada, ela entra nos corações, não é por causa do pregador, é por causa do Espírito Santo que está falando, que está trabalhando. Nós somos pequenos demais. Que aquilo que nós temos de sucesso no ministério que Deus nos concede, não é por nossa causa, é por causa do Senhor, e é apesar de nós, porque de fato nós não merecemos. Davi tinha algumas características muito importantes. E quando ele é ungido a rei, ele não assume o reinado. Saul continua sendo rei. E ele tem a total reverência, e ele tem o total respeito, e ele sabe que Deus ungiu aquele rei, embora Deus tinha rejeitado, mas Davi está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito foi derramado sobre a vida de Davi, e ele era usado pelo Senhor, ele era um adorador, ele era um instrumentista, o Senhor usava esse homem. Fora isso, ele deu a Davi uma valentia e uma coragem que só Davi teve. Quando você vai ler a história de Davi, você vai ver que Davi é considerado o rei mais importante de Israel, é escolhido pelo próprio Deus, é chamado pelo próprio Deus, e ele é um homem que se destaca pela sua coragem, pela sua valentia, pelas batalhas que travava. Quando saiu-se em guerra, as mulheres cantavam: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Deus escolhe esse homem. Mas quando você vai ver os salmos de Davi, você vê um adorador,
com uma sensibilidade gigantesca. Davi, no momento da sua trajetória como rei, ele cai, ele erra violentamente. Ele comete os erros que ele não deveria cometer. Mas quando você vai ler o salmo que ele escreve, e ele está falando com Deus, Davi não se preocupa em perder o reinado. Davi não está preocupado em perder as suas riquezas. Davi não está preocupado se ele vai perder o seu posto. Davi está preocupado em perder a presença do Senhor. A presença do Senhor é o mais importante na vida de Davi. A batalha do gigante em Davi é para mostrar que assim o homem não tem condição de vencer a Deus. E quando Deus está com alguém, quando Deus está na vida de alguém, quando Deus está conduzindo a vida de alguém, não há quem possa parar, detê-lo ou impedir o trabalho que Deus tem para fazer através da vida dessa pessoa. Mas também é para mostrar aquilo que é mais importante nas nossas vidas. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, e nós idolatramos tanta coisa, que às vezes Deus está longe de nós. Não porque Ele se afastou, mas é porque nós estamos muito longe de Deus. E quando nós vemos um homem chamado Davi, escolhido pelo próprio Deus, considerado o rei mais importante de Israel, vencedor de batalhas, um homem que Deus usou poderosamente, mas quando ele vai se aproximar diante de Deus, ele diz que o meu reinado, que tira o meu reinado, tira a minha posição, tira tudo que eu tenho, mas não afaste de mim a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa é a palavra de Davi, esse é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, porque ele errou e falhou, mas porque esse homem amava o Senhor antes de qualquer coisa. E eu, um grupo de jovem como esse, a pergunta é: quem é mais importante na sua vida? É verdade, irmãos, que nós não estamos livres dos gigantes. É verdade que nós não estamos livres das adversidades. É verdade que nós não estamos livres das situações e turbulências da vida. E quando isso acontece, não significa que Deus nos abandonou. Não significa que Deus nos deixou. Não significa que Deus virou as costas para nós, ou que nós estamos cometendo algum erro. Quando Jó está sendo provado duramente, os amigos de Jó estão dizendo para ele: esse homem deve ter algum pecado escondido, porque ninguém pode sofrer dessa forma. Mas Jó não tinha nada escondido, irmãos. O próprio Deus faz menção de Jó. Não é Satanás que vai falar e vai dizer, o próprio Deus fala para ele: observaste que meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente, desvia-se do mal. E ele é provado violentamente. E quando acontecem essas coisas, significa que Deus não, talvez nós não vamos ser privados de passar, mas que Ele estará conosco. Mas nesse momento, o que vai contar é aquilo que é mais importante na nossa vida. Deus era a razão da vida de Davi. Davi era um adorador. Davi era um homem que amava o Senhor. E quando ele tem um confronto com Golias, com o gigante, ele tem certeza da vitória, não porque ele está preparado, porque ele não estava preparado, nem com armadura, nem com capacete, como estava o gigante, nem com armas poderosas. Ele está com pedras e uma funda na mão, para lutar contra um homem de quase 3 metros de altura, numa linha de batalha, um homem preparado. Mas a confiança de Davi estava no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode garantir a vitória. Como está a sua vida? Quem é aquilo que é mais importante para você? E como está o seu coração essa noite? De fato, Deus às vezes nos chama para um culto como esse, para alinhar algumas coisas. O que é mais importante para você? Como está o seu coração? Será que o nosso coração está como o coração de Saul? Nós queremos coisas, nós desobedecemos a Deus, nós achamos que estamos em cima, nosso ego está muito alto, e nós achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito.
Ou será que nós estamos como Davi, rendendo-se diante do Senhor, confiando no Senhor, depositando nossa vida diante das mãos do Senhor, que é poderoso para realizar? Naquele confronto, a pedra foi cravada quando Davi jogou, cravou na testa daquele gigante e ele caiu no chão. E Davi o matou, cortou a sua cabeça, venceram aquela batalha. Os filisteus perderam uma batalha para o povo de Israel que fazia dias e tinha homens preparados lá para lutar. O irmão mais velho de Davi era muito mais preparado do que Davi, embora há controvérsias no meu pensamento, porque Davi é valente, tem muita coragem, ninguém sabia. E para um culto jovem como esse, muitas vezes Deus está preparando você quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. O problema não é quando as pessoas estão nos vendo, o problema é quando ninguém está vendo. Quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem era Davi quando ele não estava diante do rei Saul? Quem era Davi quando ele estava no campo só com as ovelhas? Mas quando ele estava no campo com as ovelhas, ele ainda estava confiando no Senhor, crendo no Senhor e vencendo batalhas gigantescas contra urso e contra leão, quando ninguém estava vendo. O ponto é, quando ninguém está nos vendo, quem nós somos? O que nós fazemos? Quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos longe da cobertura do pastor, quando nós estamos longe da cobertura do líder, dos coordenadores, quem nós somos? Lá no trabalho, lá na escola, quem nós somos? Quando ninguém está vendo. O ponto é, e acho que é o mais preocupante para você, é que as pessoas podem não nos ver, mas há um Deus que a Bíblia diz que seus olhos são como fogo. E ele contempla a terra. A Bíblia diz que ele olha para a terra e ele contempla os fiéis que estão na terra. Ele sabe exatamente as pessoas e aqueles que são fiéis a ele. Ele olha para a terra e ele nos olha. Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo. Glória a Deus. Quem sou eu, irmãos? Quando ninguém está vendo. Quando estou longe das pessoas. Deus nos honrará. Deus nos dará vitória, baseado naquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Aquele gigante caiu, os filisteus perderam a batalha para o povo de Israel, correram, saíram correndo, o povo de Israel venceu a guerra contra eles de forma poderosa, mas essa vitória não foi de homens, essa vitória foi porque Deus estava na vida de Davi e o concedeu a vitória. Que o gigante da sua vida que aparecer, você vença e você vai vencer, mas entenda que sozinho você não vai conseguir. Você precisa do Senhor, precisa estar com o Senhor, precisa crer no Senhor, precisa fazer dele o seu escudo, a sua armadura, a sua arma mais poderosa. Não é aquilo que você fala, não é aquilo que você faz, é aquilo que você coloca diante do Senhor, e sendo guiado pelo Senhor, você de fato toma as atitudes corretas, fala as palavras corretas, age da maneira correta, e o Senhor dará a vitória, porque Ele é poderoso, e Ele é poderoso. Que Deus abençoe você, que essa palavra tenha frutos no seu coração, e o Espírito Santo traga aquilo que é preciso ser revelado no seu coração. Amém?